O Brasil é o país no mundo onde a população mais escova os dentes, cerca de 3 vezes em média ao dia. Porém, ainda existe uma população enorme que tem desinformação sobre saúde bucal nas terras tupiniquins. A nossa convidada de hoje vai falar sobre esse e outros assuntos dentro da área. Eu sou Bel Cristine, está entrando no ar o Estúdio 1, aqui na Pix TV. Nossa convidada é apaixonada pela área da saúde, desde muito cedo. A doutora Gabriela Dal Rosso foi para a Argentina cursar medicina, mas voltou para o Brasil para se formar em odontologia. Para vocês terem ideia, há mais de 10 anos, uma das primeiras turmas do Brasil na formação de harmonização orofacial, ela estava lá se especializando. Também tem especialização em cirurgia oral menor, implantodontia estética. E, além de tudo isso, é professora e idealizadora do curso Facial Full Experience, que é um curso voltado para profissionais que trabalham com injetáveis e querem resultados mais personalizados e seguros para os seus pacientes. E para fechar essa abertura incrível, ela tem pacientes em mais de 16 países. Sim, gente, eles saem das suas cidades e dos seus estados para continuarem o tratamento com essa incrível profissional. Seja bem-vinda, doutora Gabriela Dal Rosso, ao nosso estúdio. Muito obrigada, Bel. É um grande prazer estar aqui contigo. Quero te agradecer o convite e vai ser muito bacana essa nossa conversa. Eu estou muito feliz, realmente uma honra receber a doutora aqui. E aí a gente vai falar dessa área inicialmente, né, que é a questão dos cuidados da saúde bucal. E a gente tem uma coisa, o brasileiro ele tem aquela coisa do autocuidado ser procrastinado, assim, né? A questão de ir no médico, de ir no dentista, aí o dentista ele vira vilão, porque a gente não gosta de ir no dentista, muita gente não gosta de ir no dentista. Eu não gostava até encontrar a doutora Gabriela Dal Rosso. Vocês vão ver, gente, ela é incrível. E aí o que acontece? Tá lá, emergência, no meio da madrugada, meu dente começou a doer horrores, vou entrar em contato com o dentista. Meu Deus, ele vai me salvar dessa dor. Aí chega no dentista, ele vira o vilão. Ele era herói, aí ele vira o vilão, porque eu sentei naquela cadeira, comecei a escutar aquele barulhinho maravilhoso daqueles equipamentos e a gente fica em surto porque a gente associa o dentista à dor. Muita gente tem essa cultura, né? E aí depois que ele termina, o dentista, o profissional termina ali o processo, às vezes é paliativo, ele se torna o herói novamente. Então é um looping assim, né? Engraçado, oscila bastante, mas vocês no fim das contas são os nossos heróis, são os heróis, a gente ama muito. E eu queria saber, doutora, o que a gente, o erro que a gente alimenta muitas vezes com relação à saúde bucal, essa procrastinação, às vezes essa falta de atenção com o autocuidado é um problemão, né? Então, é complicado, né? Porque a odontologia, ela, culturalmente, é uma profissão muito complexa para quem está ali recebendo o cuidado. Para quem está fazendo por amor, é tudo muito lindo. Mas para o paciente, desde o início da odontologia, a gente tem essa questão do medo com os equipamentos, com o barulho, como tu disse. Uhum. E o maior erro na saúde bucal é ser uma questão de não ser prioridade, né? Se fosse prioridade, a saúde bucal seria muito mais fácil a gente reconhecer os problemas no início, tratar. Por isso, hoje, a odontologia ela tem uma visão mais integrativa, ela tem essa visão mais foco na manutenção de saúde e prevenção do que realmente no cuidado pós-trauma, né? Sim. Então, eu acho que hoje a gente caminha para um futuro muito, muito promissor, sem cáries, com os pacientes, as pessoas indo a vida inteira com seus dentes na boca, em função dessa virada de chave, né? Do conceito odontologia. E a gente não cuida de dente, né? A gente cuida da porta de entrada de doença física, psíquica, emocional, social, entende? Então, é uma questão que vai muito além de só cuidar de sorriso, só tratar uma cárie, só fazer uma limpezinha, como o pessoal gosta de fazer. É uma visão muito mais ampla. Sim. Que vai trazer uma saúde geral muito mais adequada para os pacientes e levar aí longevidade de um sorriso saudável, bonito, que te entregue empoderamento, autoestima, uma vida social agradável. Porque saúde bucal não é estética. Saúde bucal não é estética, é dignidade. Quem consegue sorrir, consegue
ter dignidade na sua vida. É verdade. E aí, doutora, a gente falou sobre a questão de salvar e de cuidar, de haver um movimento atual sobre zelar pelo cuidado dos dentes naturais, né? Porque alguns lugares, culturalmente falando, a gente vê até dentro das próprias famílias muita falta de instrução, de informação sobre saúde bucal. Muitas vezes as pessoas elas tinham acesso a essas informações na escola de uma forma muito supérflua, muito superficial. E a gente percebe que às vezes esse ambiente de cultura de uma cidade, de cultura familiar, também acaba influenciando muito, né, no cuidado da saúde bucal. E a gente vê uma chave virando hoje. A gente percebe que o avanço da odontologia, somado aí à tecnologia, tem mudado muito a mentalidade das pessoas, né? Muito. Hoje o conceito todo é trazer uma cultura, um hábito, né? O cuidado da saúde bucal, ele tem que ser visto como o check-up médico que a gente faz, né? Então, é importante também ter o seu dentista que cuida da sua boca, da sua saúde bucal, da sua saúde de certa forma geral, porque a saúde bucal não estando bem, a sua saúde geral também não vai estar. Isso aí é uma coisa muito certa. A gente tem aí inúmeras doenças que a gente tanto identifica quanto pode também prevenir, né, no corpo, em função da saúde bucal cuidada ao longo da vida. Então, sim, é um conceito de saúde odontológica que é uma questão de saúde pública. Então, é muito importante virar esse jogo e entender como as coisas funcionam e cada vez mais incentivar a população que procure alguém para fazer a sua manutenção de saúde bucal, que cuide da sua saúde bucal e não só da boca, mas da face também, enfim, né? Hoje em dia a gente tem bruxismo aí, que é um dos maus do século, ansiedade, bruxismo e estresse. Então, a gente tem que estar mais perto de um cirurgião dentista que seja, né, de nossa confiança, que te dê conforto, bem-estar e que entenda realmente, tenha uma escuta ativa para entender realmente quais são os medos, os problemas, que isso aí faz parte, né? E isso vai acontecer mediante um relacionamento, porque a gente acaba criando um relacionamento com essa pessoa, com esse profissional, né? O médico profissional, o dentista, enfim, ele vai cuidar da tua família. E aí eu já aproveito para fazer a próxima pergunta, que é a pergunta sobre a idade adequada, certa, para começar o cuidado com os dentes, né? Mais ou menos com que idade, já que a gente está falando de cuidado com a família e vem os filhos depois, e a questão de mudar essa cultura familiar de cuidado com a saúde bucal, né? A gente indica que antes do nascimento do primeiro dentinho, os pais já procurem um odontopediatra, né, para fazer orientação de como higienizar, de como fazer até mesmo a higiene da gengiva do bebê. Mas isso muito mais para criar realmente essa cultura de autocuidado na criança, de transferir isso aí como uma cultura familiar. Isso é tão importante. E lá na frente, hoje eu atendo muitos pacientes que têm pânico, né? E também atendo pacientes que adoram ir no consultório. E eu vejo essa diferença de pacientes que foram incentivados desde pequenininho aí, né, que, claro, não tiveram nenhum trauma, porque tem também pacientes com trauma que vão desde novo, mas que tiveram algum trauma. Então, a gente tem que saber, é isso que eu digo, a gente tem que saber escutar e lidar ali com diferentes situações, né? E tem gente que chega lá com dor, já naquele desespero, naquele caos. Nossa, a gente tem que ser um pouco de, né, tem um pouco, a terapia tem que estar em dia, tem que saber também, né, aplicar um pouco de terapia, porque são muitos perfis diferentes, muitas histórias diferentes, muitas queixas diferentes, né, doutora? E esse é o mais bacana, né? Esse é o mais interessante. O mais desafiador. O mais desafiador, mas é o mais interessante aí dessa carreira, é tu conseguir lidar com esse diferentes perfis, né? E conseguir acolher todo mundo de uma forma individualizada. Isso é muito legal. Esse atendimento personalizado, a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre isso também. E aí a gente teve ali no início do podcast um dado, e é um dado aí com informações realmente, são estatísticas reais, né, gente? Com embasamento de pesquisas, enfim. No Brasil, as pessoas realmente têm uma média de escovação aí 3 vezes ao dia. Enfim, na Europa a gente tem alguns países ali que escovam 2 vezes ao dia. Enfim, mas o Brasil é o campeão. As pessoas escovam bastante os dentes. Isso quer dizer alguma coisa? Assim, é uma regra de ouro escovar o dente 3 vezes ao dia? O que tu tens a falar sobre isso? Não, escovar o dente 3 vezes ao dia não é uma regra de ouro.
Às vezes a pessoa escova 5 vezes ao dia o dente e essa escovação ela não é eficiente, ela não está com o tempo correto, não é usado o equipamento correto e ela acaba tendo problema. E às vezes chega no consultório, mas eu escovo 5, 6 vezes ao dia, eu passo fio dental, mas às vezes está passando fio dental da maneira não tão correta, a escovação está ineficiente, não consegue alcançar os dentes lá atrás, não tem um acompanhamento periódico, então tudo isso faz muita diferença. Às vezes é melhor ter 2 escovações bem feitas após 2 refeições, mas principalmente antes de dormir, fazer ela bem feita do que fazer 5 vezes de forma rápida, inconsciente. Tudo que a gente faz com consciência, com vontade, né, de ter aquilo eficiente, a gente consegue aí trazer um hábito mais saudável. Então, 3 vezes não é a regra de ouro. A regra de ouro é fazer e quando fazer, fazer bem. Bem feito. E é interessante, a doutora abordou sobre a questão dos equipamentos, né? Por isso que é tão importante ter um atendimento personalizado, né, doutora? Porque a gente consegue identificar... Exemplo, o tipo de escova adequado para aquele paciente, o tipo de creme dental que ele vai usar. Enfim, são muitas camadas num atendimento e a gente às vezes não se dá conta e negligencia a importância de saber que, poxa, não é a quantidade de vezes que eu escovo o dente, mas como a doutora trouxe informação aqui, uma informação muito importante, a forma como eu faço e o ritual que eu tenho ali e os equipamentos que eu tenho à minha disposição. A gente falou de fio dental. Fio dental, gente, fio dental, eu vejo também que é uma questão muito cultural, porque tem gente que simplesmente não usa fio dental e tem gente que usa desde sempre fio dental. Por que as pessoas negligenciam tanto o uso desse bendito que faz tanta diferença na saúde bucal? Tudo que é um hábito é difícil mudar. Tanto o uso do fio dental quanto não o uso do fio dental. Então, é como eu gosto de dizer que o uso do fio dental, né? Ele é como academia. Quando a gente tem o hábito de ir para academia, a gente vai sem esforço físico, mental, sem nada. Tu simplesmente vai, chegou meu horário, tô indo, foi. Agora, quando tu não tem o hábito... ir para academia é doloroso, fica procrastinando. Aquela reclamação, aquela hoje coisa. Hoje eu não vou. Então, é assim, a mesma coisa é o fio dental, o hábito do fio dental. Quem tem hábito de passar, pelo menos uma vez ao dia, não sofre com isso. É automático. Quando eu pergunto na consulta, usa fio dental? O paciente diz sem dor nenhuma, sem uso, uma vez ao dia, em tal momento. Você já sabe que aquilo que é um hábito. Agora, quando o paciente diz, uso, quantas vezes? Nossa, a pessoa já não sabe mais quanto. Então, é porque não é um hábito. E muitas vezes faz diferença. Mas não é o único instrumento que a gente tem. Muitos pacientes precisam de outros equipamentos, como um irrigador oral, né? Tem um paciente que tem o dente mais separado, não é o fio dental que vai ser o suficiente também. Então, essa avaliação, esse contato próximo, e tu tá podendo sempre dar a manutenção oral necessária e efetiva, isso é muito importante. Ter o seu cirurgião dentista. Sim, que vai realmente cuidar, né? Que você pode chegar e falar assim... doutor, realmente, esses últimos 6 meses eu relaxei no fio dental, ou eu não estou escovando direito, estou passando por uma situação de estresse, porque acontece, é normal, somos seres humanos e acontece. A gente muda nosso hábito, a gente muda nossa rotina por determinados acontecimentos da nossa vida e está tudo bem. O importante é tu ter alguém que te traga de volta. Então, ir para consulta odontológica de manutenção, profilaxia, limpeza dental, ela vai te trazer de volta para um hábito saudável. Isso é muito importante. Muito. Polêmica, editor! Polêmica. Pasta com flúor ou sem flúor, tem exceções, flúor também é um tabu, né? À medida que a medicina, que as tecnologias, os novos estudos vão aparecendo, muita coisa vai desanuviando, né, doutora? E aí? Verdade. E o flúor? Fala pra gente sobre esse tema. É polêmica, né? É polêmica que a Bel quer. Hoje ela quer fazer polêmica e ainda não sabe como. Enfim, o flúor. O flúor, a gente tem aí, né, um histórico na saúde pública do flúor que há muitos anos vem sendo estudado, a efetividade e o quão ele é positivo para uma saúde pública, né? Para o paciente mais carente, que não tem tanto acesso aí
aos cuidados da saúde bucal privada. E realmente sim faz diferença. A gente tem estudos científicos que nos últimos 30 anos conseguiram reduzir a lesão de cárie em função do flúor. Tanto até mesmo o flúor que a gente usa na água que a gente bebe, né? Que isso é quem é colocado na nossa água. Então, esse estudo, ele parte desse princípio, que desde que foi adicionado, houve também uma diminuição de lesões cariosas. Sim, ele é efetivo para cárie, ele é efetivo para esse tipo de infecção, mas ele não é a única coisa. A gente tem que entender que o corpo humano, ele é muito individualizado. Sim. Eu tenho o meu, tu tem o teu, tu tem a tua genética. É o teu pai e a tua mãe fizeram esse corpinho que fez uma genética única. Então, tuas necessidades são diferentes das minhas. E a gente precisa ter essa visão. A gente precisa entender que se a gente tratar todo mundo igual, é tudo mais do mesmo. Então, esse tratamento individualizado, esse olho clínico, essa primeira consulta com tempo, esse primeiro contato com o paciente vai te fazer entender hábitos, vai te fazer entender a genética, a predisposição. A mãe e o pai tiveram algum problema prévio. É tempo, é cuidado, é acolhimento. Isso precisa acontecer dentro dessa consulta. A gente precisa estar próximo. A odontologia no mundo, ela é vista como: qual é o teu problema? Então, né? Hoje, quanto tempo tu, por exemplo, tu dispões para fazer ali uma anamnese? Tu levas um tempo. Sim. Eu tô falando que eu já sei a resposta, que eu já sou paciente dela, tá, gente? Depois eu vou contar umas coisas para vocês. Mas é um longo tempo de conversa, né? Justamente para aprender e para entender sobre esse paciente, né? Geralmente, na minha consulta, eu deixo até 1h30, às vezes passa 2 horas, dependendo da necessidade do paciente, né? E tem pacientes que levam em 1 hora, eu consigo fazer uma boa anamnese e um bom exame clínico. Mas, geralmente, ali em 1 hora, 1h30, é o tempo da gente sentar, conversar e fazer um exame clínico e passar para a profilaxia inicial, né? Que é onde a gente começa. Eu gosto de dizer que a gente limpa o terreno para começar a construção. Então, é nesse tempo de qualidade que a gente entra, que a gente faz parte da vida do paciente. Sim, sim. E isso é o que realmente faz a diferença na relação profissional-paciente, né? Sim, com certeza. Para a saúde e resultado desse paciente. A gente falou sobre fio dental, sobre flúor, e eu quero falar agora sobre clareamento dental, né, que também sofre aí com o passar dos anos, sempre alguma mudança, sempre alguma coisa nova. Vocês estão sempre antenados aí nas novidades. E a pergunta que também acredito que já vá ao encontro das outras que eu fiz com relação a uma resposta é se todo mundo pode fazer clareamento dental. Às vezes a pessoa ela tem a queixa ali de uma coloração no dente que ela não está agradando mais, né? Enfim, e qualquer pessoa pode fazer clareamento dental, doutora? Atualmente, são poucos e raros os casos que não podem fazer. Sabe, o clareamento dental, ele é um tratamento que nos traz aí um empoderamento, uma recolocação, que eu digo, do paciente, de se encontrar no espelho com um sorriso, de poder sentir essa confiança de novo, que muitas vezes, ao longo do tempo, claro, existe um manchamento ali do alimento, dos nossos hábitos, café, chimarrão, como a gente é do sul aqui. Então, existem esses hábitos que fazem um manchamento maior nos dentes. E passando os anos, os pacientes vão se sentindo com um sorriso envelhecido precocemente em função desses hábitos. Então, o clareamento, ele te traz à tona para um dente que foi teu já. Que é o teu branquinho natural. Sim. Aquela busca, né? Aquele retorno do teu antigo sorriso. Isso é bacana. Mas, assim, se pode ou não, o clareamento dental geralmente pode. O que a gente tem que ficar muito atento é se não tem alguma doença prévia ali, pré-estabelecida, e fazer esse clareamento em cima disso, sim, é muito prejudicial. Eu sempre gosto de dizer que a gente precisa de um exame clínico, né? A gente é consultório, a gente trabalha com um serviço de diagnóstico, então não é uma venda de procedimentos num balcão, né? Sim. Então, não é um produto que a gente vai vender
que às vezes as pessoas chamam quanto tá o clareamento. É muito difícil, porque, volto a dizer, a gente tem necessidades, desejos e objetivos diferentes, né? De pessoa para pessoa. Então, esse olhar clínico prévio ao clareamento vai determinar se o clareamento é para o paciente ou não. Mas, geralmente, ele é indicado, sim, principalmente aí para dar esse empoderamento. Trazer o brilho novamente. Trazer o brilho no sorriso, exato, que esse é o legal. E aí, alimentos que você aí na sua casa, que está assistindo a gente, não faz ideia, você não faz ideia de que são tão prejudiciais para a sua saúde bucal. Tem algum alimento silencioso que a gente nem se dá conta de que prejudica os dentes? Tem. Eu acho que o mais importante e mais acessível de todos são os sucos cítricos. Suco de limão com cúrcuma, isotônicos, pré-trenos. Ah, não! Sim. Ah, não! Então, assim, tem muito alimento aí, principalmente alimentos ácidos, que vão fazer aí a desmineralização do nosso esmalte dentário, aumentando a permeabilidade, deixando esse dente mais poroso, fazendo mais manchamentos, enfraquecimento, trinca, quebra, fratura e perda, né? Não vou te dizer que o limão diretamente, mas indiretamente, sim, pode causar perda, pode aumentar a atividade cariosa por deixar o meio bucal mais ácido. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, sim, com a alimentação ácida. Não só bebidas, né? Como alimentos também, muita pimenta, enfim. Viu? Pode gosta ser de uma pimentinha, um limãozinho aí com frequência, mas né? Não está tudo perdido, né? A gente tem aí recursos para poder diminuir o efeito desse envelhecimento precoce causado por alimentação ácida. Refrigerante é um absurdo, né? Eu não preciso nem dizer. E quem toma suco de limão com açúcar, cafezinho com açúcar, então assim... Foca em mim! Tá bom, gente, já entendi. Eu acho que eu não queria muito ouvir essa resposta, mas... Falei contigo, Bel. Olha, falou comigo e com certeza com uns 98% das pessoas que estão acompanhando a gente. Mas então, o importante é saber o recurso, a pasta de dente ideal para usar, em que momento usar essa pasta, né? Para fazer uso desses produtos mais ácidos, principalmente quem usa em jejum. Vamos conversar depois sobre essa pasta aí. Gente, uma coisa interessante, comentei com vocês aqui durante o nosso bate-papo, que eu já sou paciente da doutora Gabriela. E uma das coisas que mais me deixou, assim, feliz e satisfeita e realmente com muito entusiasmo em trazê-la para conversar com vocês aqui, conversar conosco, foi o atendimento dela, né? O pré-atendimento, durante e o pós também fazem toda a diferença. Eu senti na doutora Gabriela um atendimento muito humanizado, um atendimento realmente de alguém que pega na tua mão, senta na tua frente, ouve as tuas dores, literalmente, gente, é assim... Dá pra chorar na anamnese com ela, porque realmente ela tem um coração naquilo que ela tá fazendo, então é um feedback que eu tô trazendo para vocês. E eu queria entender por que esse pilar de humanização é tão importante dentro da vivência do teu consultório. Eu sei que tu trabalhas com a parte de saúde bucal, com a parte dentária, mas também com a estética, com a parte orofacial, né, de estética, a gente vai falar sobre isso depois. Mas o que te fez sentir a importância de trazer esse atendimento humanizado para as pessoas? Em primeiro lugar, obrigada pelo teu feedback. Eu sou uma apaixonada pela minha profissão, realmente. Eu sou muito encantada com o que eu faço. E a minha missão sempre foi fazer um atendimento diferenciado. Ter algo que o paciente não tivesse em qualquer lugar. Então, o meu foco sempre foi muito... voltado ao paciente, voltado ao resultado dele, mas também no conforto, voltado aí para esse acolhimento, que é importante, é disponibilizar um tempo maior para ouvir, um tempo de escuta ativa, que a gente diz, para poder trazer mais conforto, porque realmente não é a situação mais confortável, né? Então, todo recurso que eu posso, que eu descubro, eu estudo, eu vou atrás, eu trago, porque eu acho que isso é importante. Investir no conforto de vocês, sentados na minha cadeira,
E você saindo e dizendo, nossa, foi uma coisa completamente diferente. É isso que faz, assim, ó, eu tô cumprindo com a minha missão, sabe? A pessoa saiu daqui, ela saiu bem, eu consegui entregar saúde e ainda entreguei conforto e qualidade. Isso é uma coisa que para mim não tem preço, não tem... Gente, e é isso que acontece de verdade, tá? De coração falando aqui para vocês. Falando em conforto, a doutora Gabriela é uma das poucas profissionais que tem habilitação para trabalhar com óxido nitroso, que é o que a gente chama hoje de gás do riso. Vocês vão entender por quê, tá? Durante um trabalho, um cuidado ali de limpeza bucal, enfim, ela vai explicar melhor como funciona, mas realmente isso entra nesse contexto de cuidado, de conforto e de atendimento diferenciado, né, doutora? A utilização do óxido nitroso te torna diferente também no mercado. A utilização do óxido nitroso, com certeza, ele é um plus muito forte no conforto do paciente, né? Principalmente eu atendo muito paciente com pânico, então traz com muita segurança, uma leve sedação, né? Uma diminuição ali dos parâmetros normais do paciente, mas tranquilo, com segurança. E o paciente sai com muito mais conforto, porque o óxido nitroso, ele faz essa liberação de endorfina no corpo. Então, a sensação de bem-estar, ela é muito boa. E quando usado com sapiência, quando a pessoa sabe o que está fazendo, o óxido nitroso vem a agregar e muito. Tem muito paciente que não suporta sentar na cadeira do dentista. Sim. E perde vários dentes e acaba sendo tratado tendo que fazer sedação medicamentosa. Antes, eu trabalho com sedação consciente desde 2019 para 2020. Eu fiz a pós-graduação e me habilitei pelo Conselho Federal de Odontologia. E antes disso, eu fazia sedação medicamentosa no consultório. E a sedação medicamentosa, o acompanhamento do paciente é 50 horas. Então, a gente fica com um receio, uma preocupação, É uma preocupação, uma insegurança muito, muito mais alastrada, vamos dizer assim. Apesar de a medicação ser muito segura também, o óxido nitroso não. Ele chega, ele vai cheirar ali 5 minutinhos aquele gás, vai ficar numa sensação de relaxamento. Gente, quando a gente retira o óxido nitroso e entra com oxigênio, o paciente vai para casa sem nenhum resquício medicamentoso. Então, isso aí dá uma segurança, dá uma paz, né? Tanto para o paciente quanto para o profissional que está ali, né? Responsável por aquele atendimento. E é realmente muito mais confortável, né? Os pacientes... E não é qualquer profissional que pode fazer uso do óxido nitroso, né, doutora? Não. A gente tem aí uma quantidade enorme de profissionais, mas poucos habilitados, né? Exato. É muito importante procurar um profissional habilitado. Entra lá no site do CFO, coloca o número do registro do profissional e veja se tem habilitação no CFO para uso da sedação consciente, que é uma coisa séria. É muito seguro para quem sabe o que está fazendo. O óxido nitroso é hoje o meu grande aliado no consultório pelo perfil de paciente que eu atendo. E eu realmente acho que ele faz todo sentido para entregar esse conforto e essa excelência de atendimento. Faz, gente. Por experiência própria faz. É bom demais. Para fechar esse primeiro bloco, eu quero propor para a doutora aí um mitos e verdades com aquelas dúvidas mais frequentes, né, das pessoas com relação à saúde bucal. E a primeira delas é a questão da escovação com força. Tem gente que a escova chega a ser até... entorta assim a cerda da escova. Eu digo que a escova esbugalha. A pessoa faz uma força para escovar o dente. Escovar o dente com força realmente faz a diferença? O que realmente faz a diferença na hora da escovação? Força na escovação não deixa mais limpo, isso é mito. Tá? O que deixa mais limpo é a técnica de escovação aliada com a escova certa. Quanto mais macia a cerda, quanto mais correta a escovação e o tempo correto passando em todas as faces do dente, é isso que deixa limpo. A força, ela só vai expor gengiva, dar sensibilidade, enfim, a força não é prejudicial. Fio dental é tão importante quanto a escova, mito ou verdade? Verdade, o fio dental chega onde a escova não chega. Como é que é aquela história do sapato? Se o fio dental tivesse pernas, não. Se o dente tivesse pernas, o fio dental seria seu sapato?
Gente, já falamos tanto de fio dental. Se não virar um hábito na vida de vocês depois desse podcast, não sei o que vira mais. Enxaguante bucal substitui a escovação. Não. Mito ou verdade? É mito. Mito. Então, ó, não vem dar de dobra passando só um... Não funciona. Antes do café da manhã, pode, né? Para quem tem o hábito de escovar o antes e não quer fazer antes e depois. Isso. Né? Pode, mas depois do café da manhã tem que escovar. Escovar os dentes logo após comer faz mal. Mito ou verdade? Mito. Tem que, né? É melhor, né? Escovar depois de comer. A gente tem um tempo aí que a gente indica, que é depois de 20 minutos, para deixar o poder autolimpante ali da boca, né? E deixar o reequilíbrio ácido da boca fazer o seu trabalho sozinho. Ali 20 a 30 minutos depois da ingestão de alimentos, aí sim fazer a escovação. Mas é melhor fazer logo depois do que não fazer, né? Com certeza. Clareamento dental enfraquece os dentes. Mito ou verdade? Mito. Bom saber, gente. Bom saber. Cárie é provocada por açúcar. E aí? É só o açúcar? Mito ou verdade? A cárie, ela é multifatorial. Ela é provocada pelo açúcar, pelo tempo de exposição. Ai, gente, quando ela começa a falar multifatorial, já me dá até um desânimo. Porque podia parar só no açúcar, que o açúcar a gente resolveria, mas não, é multifatorial. Pelo tempo de exposição, pela bactéria e pelo descuido. Então, são 4 fatores principais aí que vão desenvolver a cárie. Nem todo mundo que come muito açúcar tem cárie, né? Porque muitas pessoas não comem tanto açúcar e tem cárie também. Inclusive, é uma coisa que chegam lá no consultório e ficam chateados, porque cada ano a gente às vezes tem que diminuir o intervalo das consultas para poder ter um controle maior, né? E então é predisposição genética. A gente tem que estar mais próximo desse tipo de paciente, cuidar principalmente com a cárie oculta e instruir, estar sempre orientando. Então, ela tem muitos fatores. Não quer dizer só a alimentação, então, não mas é a alimentação. Só o açúcar. Tem, como a doutora falou, tem gente que come açúcar, ajuda. come e não tem cárie. Aí tem aquela pessoa que não come nada assim, é super saudável, come tudo certinho e desenvolve cárie, né? Exato. Então, e se tá tudo bem, se não tô com dor, tá tudo bem com a minha boca? Mito ou verdade? Mito, né? Esse é o grande erro. Se a gente procurar só quando tem dor, é porque... eu sempre falo, é um tecido duro, é um tecido que tu não tem tanta sensibilidade, ele não tem tanta terminação nervosa. Quando ele chega perto do nervo, ele dá muita dor. Então, quando ele chega perto do nervo, já é um problema grande. Porque o negócio já tá complicado, Exato. Né? E esse é o nosso erro, a gente às vezes deixa chegar nesse momento, né? É isso aí, a gente tem que, se a gente priorizar a saúde bucal, se a gente priorizar a nossa saúde, a gente não chega nesse estágio. Não vou dizer que não chega nunca a 100% de chance. Não, nada é 100% na vida, principalmente se tratando de fisiologia humana, né? Mas as chances são bem menores. Gente, esse foi apenas o primeiro bloco com a doutora Gabriela Dal Rosso, especialista em harmonização orofacial, cirurgia oral menor, implantodontia estética e mais um monte de coisas que a gente vai conversar daqui a pouco no segundo bloco, então não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Estúdio 1, eu sou Bel Cristina, você está na Pix TV e hoje eu converso com a doutora Gabriela Dal Rosso, especialista em harmonização orofacial e tem várias outras especializações na sua carreira, mas hoje e nesse momento agora nós vamos falar sobre harmonização orofacial. E tem uma coisa no teu currículo que eu achei muito interessante, porque são mais de 10 anos que você estudou e se especializou nesse assunto. E isso, muita gente nem tinha ideia do que era harmonização orofacial. Então, você realmente foi uma das primeiras profissionais no Brasil a se especializar nessa área. Queria que tu pudesse falar um pouco sobre isso e sobre esse teu interesse inicial na harmonização orofacial. É até uma pergunta fora do script, mas que me gerou muita curiosidade, porque é muito difícil a gente encontrar um profissional dessa área que tem tantos anos de atuação. Então, a harmonização orofacial, ela está regulamentada, né? Os cirurgiões dentistas é a única especialidade em face, totalmente em face, porque geralmente outras profissões têm corpo junto. Então, a gente está regulamentado há alguns anos, se não me engano, 2019 foi regulamentada a especialidade. E antes disso, eu já comecei a estudar sobre, a gente pegou toda aquela época em que entrava resolução, saía resolução, polêmicas, né? Briga de interclasses. Sim. Então,
A harmonização é uma coisa que sempre fez parte da odontologia. A gente trabalha com perfil facial, a gente faz medida facial para fazer uma prótese, sempre fez. Quem faz a reconstituição óssea dentro dos HPS da vida, dentro dos hospitais de acidentados que fraturam a face, são cirurgiões dentistas. Então, a gente já tem um embasamento de graduação, de estudo, de base acadêmica muito forte para isso. E eu sempre gostei, sempre achei interessante aliar essa parte da estética, sempre gostei dessa parte pela questão, o fundo emocional que ela te traz, por tudo que tu pode melhorar na saúde, na autoestima do paciente, tratando essa área. E me encantou. Quando eu comecei a ler sobre isso, eu fazia ortodontia na época, e eu comecei a ler mais, comecei a me inteirar mais sobre esses assuntos e acabei fazendo alguns congressos, cursos livres, e quando abriu a primeira turma de harmonização orofacial no Brasil, ainda não 100% regulamentada a especialidade, nós íamos formar, porque a gente tem que formar primeiras turmas para poder chancelar a especialidade, né? Então, sim, eu faço parte de uma das primeiras ali. Que honra. Eu acho que é entre as primeiras 100 inscrições, se não me engano, do CFO de especialista. Muito embasamento. Então, são alguns anos aí, né, de estrada. Mas realmente a harmonização, ela é encantadora. Ela é muito desafiadora por tu lidar, né, com expectativas de pacientes. Mas ela é muito encantadora pelo resultado que ela traz, por todo o fundo emocional que a harmonização traz. Ela resgata muita coisa, ela resgata, né? Exato. A harmonização facial hoje, ela não transforma, ela devolve. O foco é devolver ao paciente algo que ele deixou de ver, deixou de sentir. E isso é muito importante. Legal. Gente, a gente... Talvez quando fala em harmonização, as pessoas ainda tenham um bloqueio e criem aí uma imagem um pouco deturpada e distorcida sobre, né, doutora? Porque nós vimos um passado recente aí, muito padrão de harmonização, né? Feito por, muitas vezes, por profissionais, enfim, por pessoas que elas não tinham essa visão de indivíduo, né? De indivíduo, de ouvir a dor, enfim. Então, a gente acabou vendo um padrão de harmonização muito forte, que antes era uma tendência, mas hoje já está muito estabelecido no campo da saúde e da estética. E como tu já tens tanto tempo de experiência nessa área, eu queria que tu pudesses pontuar para a gente quais são as principais diferenças dessas fases, né? O que tu pudeste observar durante essas fases da harmonização ao longo desses 10 anos? O mercado de harmonização facial hoje, não só no Brasil, mas no mundo, ele está mais maduro. E a gente já sabe o que acontece quando os exageros, quando se avança a linha da anatomia e da funcionalidade da face, a gente sabe aonde isso vai chegar. Então, com esse amadurecimento do mercado, é normal a gente voltar à tendência ao que é natural, a beleza mais natural, a essência da beleza, porque essa transformação através de um produto, de uma marca, de algo, isso nunca vai acontecer. Isso é uma visão deturpada do que ela tem de belo. Na verdade, o exagero, ele é falta de conhecimento anatômico, ele é falta de técnica, ele é falta de repertório clínico, né, para tratar realmente o problema que o paciente vem te dizendo o que deseja, as expectativas e objetivos. Então, esse exagero, ele, graças a Deus, caiu de moda, né? Porque antes a gente tinha que sair do Brasil para poder fazer cursos sobre naturalidade, sobre bioestimuladores. Eu estive na Europa algumas vezes para buscar técnicas menos exageradas, porque no Brasil, a mulher brasileira, a gente gosta daquilo que é belo, a gente dá valor a isso, né? Só que, inclusive, tem hoje... Eu estava discutindo sobre um conteúdo que até vai sair no meu Instagram, que é sobre o Perception Drift,
a percepção, o desvio de percepção do que é belo através de uma tendência ou uma moda. Então, isso aí é uma coisa assim, ó, que é tão profundo. E se tu vai pensar, há muitos anos atrás era moda ter a sobrancelha bem fininha, né? Isso. Há muitos anos atrás era moda talvez usar um tipo de decote que hoje não é mais moda. Exatamente. Né? Então, isso são percepções. Há 2, 3 anos atrás era moda toda mulher ter a face igual, bocão, um perfil perfeito, né? Que tem que estar o nariz empinadinho, a boca e o queixo com uma simetria exagerados de frente quando se olha, né? Mas de lado eles estão ali para poder tirar aquela foto de perfil. Exatamente. Então isso acabou, porque a gente não transforma. Isso é antissaudável, como eu digo isso aí. Muitas pacientes que fizeram estão retornando por não se reconhecer mais no espelho. Olha só que Então a gente chama de desarmonização facial. Eu tenho visto muito isso. A desarmonização é a retirada do ácido hialurônico. Isso quando é feito com um produto reabsorvível. Quando ele não é reabsorvível, é um pouco mais complicado. Sim. Mas essa desarmonização está acontecendo. E a gente vem acompanhando também, doutora, o explante de silicone, a questão dos dentes. A questão da retirada e modificação. Eu faço muito retrabalho de lente no meu consultório. Sim. Muito mesmo. Até um assunto que as pessoas param assim e ficam, como assim retrabalho? Retrabalho é retirada dessa lente artificial muito branca, sem anatomia. E refazer de uma forma mais natural, uma cor mais harmônica, que combine com o rosto e o sorriso daquela pessoa. Isso sim hoje é estética, hoje é beleza, porque essa questão, esse perception drift mudou, caiu. Ainda bem. Ficamos felizes, porque eu também não era muito adepta, nunca me senti muito à vontade. Todo mundo pode fazer harmonização orofacial? Tem alguma contraindicação? Como é que funciona? Calma, gente, a harmonização, a doutora está trazendo, explanando aqui a harmonização orofacial de uma forma agora muito mais leve, muito mais natural, né? Então, qualquer pessoa pode fazer ou tem contraindicação, doutora? Depois dos 18 anos, qualquer pessoa que se sinta incomodada por qualquer coisa na sua pele da face, no seu rosto, ela pode fazer harmonização facial, sempre com muita parcimônia e muita consciência, auxiliada e aconselhada por um profissional que não visa o lucro em cima do paciente, sim a saúde e o longo prazo de como vai ficar. Porque o que está acontecendo, o que aconteceu muito no mercado no passado recente, essas pessoas começarem a fazer muito cedo e com 25 anos estarem parecendo muito mais velhas do que realmente são. Porque o excesso de preenchimento, ele não só envelhece, ele masculiniza a face. Então, por isso essa desarmonização está acontecendo. Então pode, desde que seja muito consciente. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm retrusão de queixo. O que é a retrusão de queixo? É quando está de lado e de frente, também a gente nota que aquele queixinho é para dentro. Isso afeta a autoestima de uma forma dos pacientes que eles fazem... Tem gente que faz a cirurgia, é ortognática que fala, né? Não. É ortognática, mas nem todos os pacientes estão indicados para ortognática. Então, tem pessoas que com um leve preenchimento pode melhorar e isso devolve, isso recupera uma autoestima incrível nos pacientes. Então, assim, geralmente eu até brinco que quem tem o queixinho bem retraído, a gente consegue ter uma visão mais profunda até mesmo da personalidade dessa pessoa. Porque quando a gente muda isso, essa parte, melhora um pouquinho o perfil, projeta um pouquinho o mento da pessoa, ela se desabrocha como uma flor. Se sente mais confiante, mais segura. Exato. Realmente mais pra frente, literalmente, né? Vem pra, a essência da pessoa sobe, ela vem pra frente, ela traz aquela coisa que estava ali escondidinha, né? Impressionante. Então é sobre isso. Se é um caso assim, ou então adolescentes hoje, a gente se acha muito... 18 anos não é mais adolescente, é adulto, né? Mas 18 anos, quando tem... Até mesmo antes, em casos de lente, eu já discuti esse assunto uma vez no meu Instagram, que tem 14, 15 anos, teve a erupção completa dos dentes e teve uma fratura
quando criança, às vezes, tem um dente escurecido que abala a autoestima do adolescente. Faz ou não faz? Faço. O pai e a mãe autorizou, estão conscientes do que é, como é o procedimento. Faço fotografia do caso trans e pós-tratamento, para aquilo ficar documentado bonitinho. Então, assim, eu acho que cada caso é um caso. A gente não pode julgar, é muito nova para fazer isso, ou não. E cada história é uma história, cada história, né? É uma história. Se os pais autorizam nesse sentido, eu acredito que eles tenham muito... Eles sabem o que o filho vive. A gente, como mãe, sabe o que o nosso filho vive. Por mais que, às vezes, o filho adolescente, ou jovem ali, ele não exponha, mas é que os pais conhecem os filhos e, por isso, às vezes, acabam concordando com esse tipo de situação, né? Doutora, uma pergunta. Quantos anos, assim, uma harmonização bem feita, individualizada, feita por um profissional realmente capacitado, consegue rejuvenescer um paciente? A percepção de idade, ela é muito particular. A percepção de idade de cada um. Eu posso perceber tal pessoa com tal idade. Eu hoje já não percebo idade de ninguém. Eu sou uma pessoa que eu não consigo mais perceber a idade. Porque a idade, para mim, não faz a mínima diferença. Eu acho que a gente tem que se sentir bem, sabe? Qual idade começar? Como que um procedimento vai ser bem colocado? Tudo isso faz parte de um grande... E é um processo mesmo também de cada pessoa. Exato. Eu quero parecer uns 15 anos mais jovem. Faz um milagre aí. Faz um milagre em mim. Parece que precisa, né? Tu viu como cada um sente e percebe a idade e a beleza de uma forma diferente? E isso é tão importante, isso é tão sensível, né? Então, vem tantas discussões de etarismo. Todo mundo acha que a mulher tem que ser mais nova. Que não sei o quê. Não, gente, para com isso. Que é uma coisa que também está mudando bastante, né, doutora? As próprias mulheres, elas já estão assim... Eu quero me sentir com 50 e eu quero ter a minha cara de 50, ponto. Isso, exatamente. Eu não quero... Eu tenho pacientes que têm 75, eu tive uma paciente de 82 anos que fez harmonização comigo. Tu entende? E muita gente diria, por que fazer os 82? Ou por que fazer os 18? Sempre tem os extremos, sempre tem quem julga. Sempre tem... Gente, é se olhar no espelho. A pessoa vai investir onde ela acha que gosta, que quer. E outra coisa, quem vai pagar? Quem vai desembolsar a grana? É tu? Não é. Então deixa a pessoa fazer a harmonização. Se é com a doutora Gabriela da Rosto, tá tudo certo. Tá tudo sob controle. Tá tudo nos conformes. E aí, doutora, dentro desse universo da estética orofacial, a gente tem diversos componentes, né? Tem ácido hialurônico, tem colágeno, aí tem o bioestimulador, aí tem o botox. O que é cada um? Né? E quais são as funções? Né? O que é o Botox? Quando pode começar a ser usado? É para fim mais preventivo, né? Aí depois vem os preenchedores, os bioestimuladores. Gente, é um universo amplo, mas a doutora Gabriela vai resumir pra gente. Basicamente, a toxina botulínica, a gente pode usar ela em qualquer fase, tanto para prevenção quanto para paciente mais velha. A gente tem alguns cuidados, né? Com pacientes mais velhas em função das quedas faciais. Então, a gente tem que ter essa visão muito clínica para trabalhar a musculatura, porque a musculatura também fica flácida. Sim. E se a gente tira a atividade muscular, ela atrofia mais ainda. Então, esse olhar clínico tem que ser bem colocado. Mas a toxina botulínica, ela basicamente faz o relaxamento da musculatura. E ele vai voltando aos pouquinhos a funcionar de novo, mas nunca com a mesma força. Por isso que a gente diz, a ruga nunca está no mesmo lugar. Ai, rugas. Para quê? O ácido hialurônico, ele vai preencher, vai hidratar, vai devolver o volume. Às vezes, a paciente desloca a gordurinha, porque a gravidade, né? Para o meio e para baixo. É assim que a gente derrete. Gente, sensação de pele derretida é triste. Então, o ácido hialurônico, a gente coloca ele como um resgate de volume para onde estava o reposicionamento de tecido, né? Não estou falando de cirurgia plástica, estou falando de um produto que vai ali, um gel, e ele vai simular esse tecido que foi perdido num ponto mais alto da face.
Os bioestimuladores também servem para isso, mas ele também vai estimular ali a elastina e o colágeno perdido, porque aos 25 anos, em média, a gente cessa a produção de colágeno e a gente só consome o nosso colágeno. Então, quando a gente entra com esse tipo de recurso para induzir o teu corpo a fazer esse colágeno, é muito consciente e muito bom a longo prazo. A gente tem que estar ciente que a longo prazo o resultado tem que ser positivo. Independente de que tipo de produto, se bioestimulador, se toxina, ou se preenchedor, ou se esvaziador de gordura. A gente tem hoje os ácidos esvaziadores de gordura que reduzem gordura localizada. Sim, eu não sabia, não. De papadinha, de bigode chinês. É um produto que eu uso muito no consultório, se chama emagrecimento facial. Não é para pessoas gordinhas. O emagrecimento facial a gente usa para a gordura da face que deslocou e a gente conseguir reposicionar com bioestímulo, com ácido hialurônico e deixar a face mais natural. Menos preenchida, né? Menos exagerada. Sim. Então, o esvaziador de gordura também faz o estímulo de elastina e colágeno. Então, tem muito recurso, fios que fazem a reposicionamento, fio que faz o bioestímulo também de colágeno. Tem muita coisa que a gente pode usar, mas sempre a gente tem que pensar nesse longo prazo. O que eu vou ter? Talvez assim, eu deveria colocar 7 seringas de ácido hialurônico. Agora a quantidade de seringa é o que... Sim. Quantos ml? Botei 1 ml. A Gretchen colocou 20 ml, 40 ml de ácido hialurônico. A gente já sabe que isso não dá certo. Tem estudo científico que diz que isso não dá certo. Então, a gente tem que ter um olhar clínico muito embasado no futuro, né? O que eu estou fazendo para o meu paciente de bom para o futuro, né? A gente percebe pela tua fala que, além de, claro, muito conhecimento técnico da área, tem muito conhecimento para transmitir para outros profissionais. E aí entra o teu curso, que eu não tenho certeza, uma idealização tua contigo como mentora, como professora, que é o Facial Full Experience, que é um curso, como a gente falou, voltado para os profissionais que trabalham com injetáveis e que realmente querem um diferencial ali no currículo, que querem trabalhar com mais segurança, que querem resultados mais personalizados, mais individualizados. Queria que tu pudesses falar sobre o curso também, que eu achei bem interessante. O Facial Full Experience é realmente uma realização de um sonho, eu me redescobri numa área quando aconteceu um convite para eu dar aula sobre uma metodologia que eu uso com plasma sanguíneo para outros profissionais, através de uma amiga que tem uma clínica fora, e ela me convidou e eu disse assim, por que não, né? Vamos experimentar e ver como é. Fiz a aula e fui fazer essa primeira inserção no mundo da educação e me apaixonei. Achei que foi fantástico, uma troca linda. Acho que a gente pode contribuir, sim. Era um dos pilares que estava faltando ainda, porque a gente estuda, a gente se coloca como aluno, e eu muito obsessiva por trazer uma complexidade de um repertório clínico muito forte. Deve ter sido muito difícil para ti compilar isso, né? Nossa, eu fiquei... Para fazer o Facial Full, fiquei 1 ano e meio compilando esse conteúdo todo e trazer o que realmente eu coloco. Porque eu desenvolvi 4 protocolos, o qual... Essa expertise em ter que tratar o paciente em menor espaço de tempo me fez fazer os tratamentos associados. Sim. Então, a gente consegue fazer mais tratamentos em menos consultas e ter um resultado muito positivo, muito seguro. Então, Isso aí foi uma coisa que meu embasamento, né, o meu ideal de fazer esses protocolos. E quando eu comecei a dar aula, eu disse assim, é isso aqui. Amei, quero isso. Acho que eu me achei de outra forma muito positiva. E quais são os pilares, doutora, do curso, assim, para as pessoas que estão nos acompanhando, que são profissionais já e que têm interesse, né? Você tem protocolos dentro do curso, Isso, são 4 protocolos que vão trazer aí, né, a Associação de Terapias Regenerativas, que é o protocolo Resurface Skin, o Harmony Skin, que vai trazer aí esses esvaziadores, toxina, preenchimento, emagrecimento facial, enfim, um protocolo mais focado em contorno, trabalhando o bioestímulo com preenchimento, com toxina, fazendo esse mix de maneira muito consciente, muito sutil e elegante para um resultado
resultado efetivo e elegante. Tem o Firme Skin, que vai trabalhar aquela pele um pouco mais flácida, que a gente também associa a alguns procedimentos, trabalha com zonas diferentes de toxina botulínica para melhorar a contração muscular dessa paciente de uma forma benéfica. E o Full Recovery, que é aquelas peles que já estão bem castigadas pelo fotoenvelhecimento. Então, a gente tem uma casuística muito forte aqui. Né? Eu tenho pacientes que eu estou há quase 10 anos acompanhando e que tem um resultado que não só barraram o envelhecimento, como também conseguiram trazer um pouco mais de sutileza nesse envelhecimento. E tendo um ganho incrível. E fazendo essa compilação, eu também coloco dentro desse curso um pilar muito forte de gestão, dessa questão do encantamento do atendimento, né? Como fazer, além todo esse conteúdo denso, que ficou um conteúdo realmente bem denso. A gente teve agora a primeira edição, dia 26 de maio, 25 e 26 de maio. Foi excelente, foi uma troca incrível, mas a gente percebeu que o conteúdo realmente é bem denso. Então, além desses pilares, eu tenho aí o acompanhamento de 6 meses, que eu quero ver o aluno colocar em prática esses conhecimentos. Eu quero pegar da mão e dizer o que te falta. Vamos lá. Eu acho que é isso que falta. O mercado te forma e te larga. Isso. E tu fica assim, quem não e tem... agora? Quem não tem tanta propulsão necessária para dar um passo, e geralmente a maioria, né, de nós, que quando começa em qualquer área, ou então quando já está na área e se sente estabilizado, a gente tem dificuldade de dar esses passos. E aí, se não for via técnica, via associações, via otimização de tratamentos, a gente vai estar ali de mão dada na parte de gestão, a parte de posicionamento em mídias, a parte de tráfego, a parte de... Por isso, Facial Full, porque ele vai juntar tudo. Tudo que eu fiz em 10 anos, morando numa cidade com 20 mil habitantes, né, uma região com máximo de quantos habitantes tem a nossa região. Que foi desdenhada no começo, todo mundo falou como é inclusive, que tu vai para essa cidade. As pessoas me diziam, não, tu não vai para Garopaba, não vai dar certo, E deu tudo certo. E olha aí, gente, mais de 16 países, tá? Pacientes aí. A gente tem aí uma casuística forte, né? De vários casos de harmonização, de facetas, de lentes, de reabilitação oral, cirurgias. Então, assim, é muito, muito gratificante fazer esse curso, compilar toda essa história e trazer para um final de semana comigo aqui na Praia do Rosa. Ai, gente, é tudo, é perfeito, né? O lugar, tudo maravilhoso. A harmonização, a gente falou sobre a questão dos mLs ali, enfim, não é definitiva. É definitiva. Não, essa é uma grande vantagem da harmonização facial, né? A harmonização facial, ela pode sendo... trabalhada, construída ao longo do tempo. Eu sempre digo assim para o paciente, tu vai entrar na harmonização e tu não quiser mais amanhã, tá tudo bem, pode parar, não vai ter mal nenhum. Mas se tu quiser realmente um resultado legal, a gente vai te acompanhar ao longo do tempo e a gente vai caminhar de mão dada. Sim. Eu vou dar a mão para ti, tu vai envelhecendo e a gente vai trabalhando juntos naquilo que é necessário, né? Não precisa tu fazer sempre 10 protocolos por ano, não é essa a questão. A gente vai tocar no teu objetivo. Agora eu acho que eu quero focar mais nisso, naquilo. Eu tô sentindo a minha pele assim, tô sentindo meu rosto assim, tô entrando no climatério, né? Então, assim, tem várias fases da vida da mulher ali que a gente tem que também entender, levar em consideração. Tô passando por muito estresse, vai reabsorver mais produto. Então, a gente tem que levar em consideração. A vida da mulher é muito dinâmica. Sim. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso para poder fazer um tratamento eficiente e com essa visão de futuro, né, do longo prazo. E tu és a profissional de pé no chão, que não vai... Vamos fazer. E aí, quando tu vê, a pessoa tá num estado daqueles que a gente vê muitas vezes aí nas redes sociais, né? A doutora Gabriela pega realmente o paciente na mão, começa devagar, de forma sutil e vai adequando, né, doutora, o protocolo necessário para aquela pessoa. Então, não é chegar, meu Deus, entrei de um jeito e saí de outro. Não é transformar. Não é transformar. A estética não é transformar, é devolver. Isso a gente tem que estar muito enraizado. Muito. Quem prometer que vai transformar, amanhã essa transformação pode não ser a tua identidade no espelho. Exato. Então, quando a gente faz uma harmonização, a gente tem que pensar em identidade. A gente tem que pensar naquilo que a gente olha e se reconhece. Independente de qualquer tabu ou julgamento, é o que importa, a gente se reconhecer naquilo que está vendo.
E aí entra uma pergunta que a gente já até respondeu aqui, né, entre linhas, que é possível, sim, fazer uma harmonização natural, uma harmonização sutil. Muito. Nada muito exagerado, justamente com esses protocolos de cuidado frequentes também, né, doutora? Exato, é tudo uma construção. Eu gosto de dizer que, às vezes, as pacientes perguntam, mas só um botox vai funcionar? Olha, depende. Às vezes as pessoas ficam satisfeitas por 2 anos com um botox. 3 anos. Aí começam de novo a precisar de algum suporte. Assim como tem pacientes que precisam de um suporte maior, de mais procedimentos, que para o resultado e objetivo que aquela pessoa quer, a gente precisa lançar mão de mais procedimentos. Então vai depender muito de cada pessoa, do que é o objetivo, o que incomoda. Se é papada, se é flacidez, se é a pele craquelada, se é uma renovação. Tudo. É tudo. Você tem que mudar. A pele tá flácida, tem linha de expressão, tem bigode chinês, tá tudo aí. A doutora Gabriela dá um jeito, meu filho. Com relação ao público masculino, a gente também tem percebido que os homens têm procurado bastante, né? Os cuidados estéticos nos últimos tempos. Tens bastante pacientes homens? Tenho. Muito paciente homem. E o paciente homem, ele é um paciente muito legal de trabalhar. Porque ele é muito consciente daquilo que incomoda. A mulher é um pouco mais indecisa. A gente é indecisa. A gente acha que tudo incomoda, né? Verdade. Ai, meu dente não tá bom. Ai, eu tô com ruguinha no olho. Então, assim, o homem não. Ele é muito certeiro no que ele... Não quer isso aqui, ó. Não tá me quer. Minha sobrancelha caída, é minha ruga aqui. Ou então meu queixo, é minha mandíbula. Minha pele tá flácida, eu quero cuidar. Então, eu tenho pacientes homens que fazem fios faciais. Olha só. É bem diferente. Bem diferente, é. O meu público é um público bem diferencial. Eu tenho um paciente que eu acompanho ele, deve fazer já uns 6 anos. Ele mora fora daqui e ele bem desse cuidado. E ele vem e confia no meu cuidado justamente porque ninguém percebe. Ele não quer que as pessoas percebam o que ele fez. Ele só diz assim, doutora, cada vez que ele chega, me perguntaram se eu tinha tal idade, tipo 10, 15 anos menos. Eles amam, né? A gente gosta. A gente gosta. A gente ama. Ser elogiado, porque elogiaram a minha pele. Tô pensando em tirar a barba, porque realmente minha pele tá bonita. E ninguém percebe como se fosse um preenchimento exagerado. Não, às vezes tem preenchimento, mas tudo dentro daquilo que a gente precisa, né? Não é... O meu perfil de paciente é esse perfil que gosta de ser mais discreto, mais elegante, um resultado mais chique, né? Realmente o paciente que tem muito exagero, eu aviso quando o paciente, eu quero mais 1 ml. Não, nós não vamos colocar. Sabe? É isso, é o pé no chão. E aí a gente tem que barrar porque é o bem do paciente. E a gente tem que pensar nisso. Como é que funcionou essa tua prospecção, né? São muitos anos de profissão e a gente percebe, como tu falaste agora, pacientes que vêm de outros países para serem atendidos por ti. Como é que funcionou essa tua prospecção? Muita gente de fora, muita gente que realmente faz ali um útil ou agradável do vou para Garopaba, vou para Praia do Rosa, né? Vou para o Sul, vou aproveitar para tirar as minhas férias, já vou agendar a minha consulta com a doutora Gabriela, que fazem acompanhamento contigo. Algumas pessoas vêm para férias, né? Ficam em pousadas, em casas de aluguel, outras têm casas aqui de veraneio, outras pessoas... vieram por meio de alguma campanha de health tourism, que eu faço, campanha de turismo de saúde. Então, como tem atendimento em 3 línguas, é mais facilitado. O paciente que vem de fora vai passar 2 meses. Na época da pandemia foi muito forte. Atendi muito paciente de fora, que era paciente que vinha e não tinha o que fazer. E eles sabem que aqui a saúde é de excelência. O Brasil, a gente tem essa coisa muito positiva, que a nossa saúde no Brasil, ela é de excelência. A odontologia brasileira, ela está no topo do mundo. E não é exagero. A gente é bom. Nós, cirurgiões dentistas brasileiros, temos o nome em qualquer lugar no mundo. Todo mundo sabe que a gente trabalha com muita excelência. A nossa gama de produtos importados que chegam aqui, às vezes tem aqui, não tem no país de origem. Então, a gente consome muito produto de qualidade e uma técnica de muita qualidade. Então, esses pacientes buscam aqui. E fora que, claro, por uma diferença cambial, às vezes não tanto diferença de valor, mas uma diferença cambial, eles conseguem fazer até por 1/5 do preço
um procedimento de muito mais qualidade do que fariam numa cidade Sim. europeia, por exemplo. Sim. Que eu tenho muitos pacientes que é França, Inglaterra, Alemanha, já tem gente de tudo que é canto. Então, eles me comentam muito, nossa, nunca, isso aqui não existe lá. Tipo, nem a estética do consultório não é a mesma, nada. Então, eles vêm, eles investem aqui realmente, porque realmente é bom. Nem sempre vai ser mais barato que lá, não é isso. A diferença cambial vai tornar mais barata. Sim. Em função da valorização do real. Mas eles gostam muito da nossa mão de obra. E aí entra também, né, doutora, aquilo que a gente já comentou no primeiro bloco, que é a forma como vocês escolheram fazer a dinâmica de atendimento. Porque a gente tem ali, entrei em contato com a doutora Gabriela lá através do Insta, né? O link na bio tá lá, o material do Insta dela é excelente, conteúdo maravilhoso, muito informativo, muito bacana. E aí e ela aparece falando, e é muito legal aparecer, porque como tens muita propriedade sobre os assuntos, se torna muito mais... a gente dá muito mais credibilidade, né? E aí eu entro em contato. Gente, é um atendimento, assim, de um nível elevadíssimo, né? Tem um atendimento no pré, a gente agenda, e durante ali com a doutora é incrível, a gente conversou bastante, como ela falou, o tempo de anamnese. E o pós é maravilhoso, porque daí tem lá a Sil, beijo pra Sil, que trabalha lá com a doutora. Que a tá Sil ali... fica bem faceira, participa de tudo, né? E ela é incrível. E o astral lá, o clima no consultório é muito legal. O pós, a gente vai deixar a tua, né, enfim, a tua limpeza agendada. A gente entra em contato contigo. Gente, é um atendimento incrível. Isso também prospecta e fideliza muitas pessoas, né? Eu acho que esse também é um dos temas do curso, né? Por isso a gente fez o curso, desenvolveu, por isso que eu resolvi desenvolver esse curso, porque é uma questão muito cultural, né? Esse processo de estar próximo ao paciente, né? Não ser um negócio só, mas ser, sim, aquela parceria. Então, isso aí, a gente dá bastante match no nosso jeito de trabalhar. A Sil, ela é bastante colaborativa, ela é uma excelente pessoa, assim, uma excelente parceira, porque ela realmente abraça as minhas loucuras. Como eu digo, Silvana, só tu pra me aguentar. Imagina a cabeça que tá o tempo inteiro assim, eu vou a para milhão, algum né? curso, eu vejo alguma palestra, eu já chego, Silvana, eu levei ela para fazer o curso da Encantamento Disney, ela ficou enlouquecida, queria ir para Disney. Vamos para Disney fazer o curso. Ela é incrível, gente. Vocês vão ver. Quando vocês tiverem experiência de ir no consultório da doutora, vocês vão ter certeza do que eu tô falando. Quero te agradecer pela tua vinda ao nosso Estúdio 1. Foi realmente muito esclarecedor. A gente conversou, foi algo muito bacana. Espero que você que está nos acompanhando também tenha gostado, porque foi conteúdo muito denso, realmente, de muita qualidade. Nós nos aprofundamos muito no tema e eu espero que futuramente a gente consiga conversar mais vezes aí com a doutora nas próximas temporadas, porque com certeza sempre vai ter conteúdo de muita qualidade. Muito obrigada. Foi um grande prazer para mim estar aqui contigo. Obrigada de novo pelo teu feedback aqui ao vivo. E eu vou estar sempre à disposição aqui para conversar e falar de mais polêmicas. Vamos ver aí o próximo encontro. Muito obrigada, Bel. Muito obrigada, Pix TV, por esse convite incrível. Gente, um beijo para vocês e até o próximo Estúdio 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau.